Antes de eu contar essa história, eu queria pedir uma coisa. Se você acredita que ninguém é pequeno demais para sonhar grande, se você acredita que dor nenhuma é maior do que a vontade de vencer, então se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque essa história é real, é minha. E talvez, de alguma forma, ela também seja um pouco sua. Meu nome é Leandro, mas por muito tempo eu fui só o menino da marmita. Não porque eu sempre tinha uma marmita, mas porque eu pedia. Pedia comida, pedia chance, pedia respeito e, na maior parte das vezes, ouvia o silêncio. Minha história não começa com vitória nem com sorte. Ela começa com fome, com uma fome que não era só de comida, era de paz, de dignidade, de um pouco de amor. Eu morava com a minha mãe, Maria das Dores, e o nome já dizia tudo. Dores. Ela carregava uma tristeza nos olhos que nem o sol conseguia apagar. Trabalhava de tudo. Faxineira, cuidadora de idoso, lavava roupa para fora, saía antes do dia clarear e voltava com os pés destruídos, mas com um sorriso cansado no rosto. Ela não sorria porque estava feliz. Sorria porque achava que se eu visse ela sorrindo, eu também aguentaria. Nossa casa era um puxadinho no fundo de um terreno emprestado, teto de telha velha, chão de barro batido, 2 cadeiras de plástico e uma mesa com uma das pernas apoiada por tijolo. Mas era o nosso mundo, só que nem sempre tinha o que colocar em cima daquela mesa. Aliás, a maioria das vezes não tinha. Minha primeira memória clara da infância não é um brinquedo, é minha mãe me dando água com açúcar dizendo que era sobremesa de rei. Eu tinha uns 5 anos, talvez 6, e já sabia, quando ela usava essas palavras bonitas, era porque não tinha comida. Ela inventava jogos para tentar disfarçar o vazio. Vamos brincar de quem consegue ficar mais tempo de olhos fechados sem se mexer. Hoje a gente vai fazer silêncio porque a comida tá vindo de avião e precisa de concentração para pousar. Quem aguentar mais tempo sem comer ganha um prêmio surpresa. Eu achava engraçado na época. Só entendi depois que aquilo era o que ela podia fazer. Transformar dor em brincadeira. Transformar desespero em teatro só para eu não perceber que a gente estava afundando. Teve um dia que marcou tudo. A gente estava há quase 2 dias sem comer. Nem arroz, nem farinha, nem nada. Ela saiu cedo para procurar um bico. Voltou no fim da tarde com as mãos vazias e os olhos marejados. Fingiu que estava tudo bem. Sentou no chão da cozinha, respirou fundo e disse: "Filho, hoje a gente vai fazer jejum. É como um superpoder, sabia? Quem consegue passar por isso vira forte por dentro." Eu assenti com a cabeça, mas meu estômago gritava. Aquele grito interno que ninguém ouve, mas consome. Minha mãe apertou a barriga com as mãos e fechou os olhos. Senti medo. Naquela noite dormimos no escuro porque a luz tinha sido cortada. O gás também já não existia. Ela usava uma lata de óleo velha como fogareiro, mas até isso tinha acabado. No meio da madrugada, acordei com um som estranho. Era como um sussurro, mais pesado. Me levantei no escuro, tateando o chão, até chegar ao colchão dela. Ela estava encolhida, tremendo. Tentei acordar. Chamei. Mexi nela. Ela não respondeu. Gritei por ajuda, mas era madrugada. Ninguém apareceu. A vizinha da frente, Dona Geralda, veio de manhã quando me viu sentado na calçada, segurando a mão da minha mãe, gelada. Chamaram uma ambulância, mas ela já tinha partido. A causa? Parada cardíaca por fraqueza extrema. Fome, desnutrição. Minha mãe morreu com 38 anos, com os olhos abertos, com um último pedido preso na garganta. Ela morreu pedindo comida. No velório improvisado, usaram um caixão simples, de doação. Não tinha flor, só uma cruz de madeira torta. A única coisa que colocaram sobre o caixão foi uma blusa dela, já desbotada. Eu fiquei sentado no chão de terra do cemitério, segurando uma sacola com os únicos pertences dela. Um chinelo com a tira arrebentada, uma escova de cabelo e um caderno onde ela anotava contas e orações. Lembro que naquele dia eu não chorei. Não porque eu era forte, mas porque eu já estava vazio demais até para isso. Na volta para casa ninguém me esperava. Nenhum parente, nenhum amigo da família. Só as paredes frias da casa, os restos de roupas no varal e o cheiro de roupa limpa que ela lavava para fora. Eu sentei na cama dela, olhei para o teto e entendi, aos 9 anos, o que muita gente só entende depois dos 30. O mundo não te deve nada. Se você cair, ninguém vai te levantar. Você levanta ou fica no chão. Aquela foi a primeira vez que eu senti ódio.
ódio de um sistema que mata em silêncio, ódio das pessoas que viravam o rosto, ódio da fome, da injustiça, da solidão. Mas eu não podia ficar com ódio para sempre, nem podia ficar parado, eu tinha que sobreviver. Na manhã seguinte, fui até o mercadinho do bairro, esperei alguém sair com sacola cheia, cheguei perto e disse: "Moça, você pode me dar um pacote de arroz? Qualquer coisa, minha mãe morreu ontem." Ela me olhou de cima a baixo, segurou a bolsa mais firme e disse: "Não tenho trocado." Virou as costas e foi embora. Foi ali que eu percebi: nem todo mundo se importa com uma criança com fome. Nem todo mundo se comove com a dor do outro. Nem todo mundo é gente. Mas também foi ali que eu prometi uma coisa para mim mesmo: um dia ninguém mais vai passar pelo que eu passei. Nem eu, nem mais ninguém da minha rua. E essa promessa eu ia cumprir, com sangue, suor e fome, se fosse preciso. Mas eu ia. Depois que minha mãe partiu, tudo perdeu o nome. Casa virou abrigo, rua virou chão, comida virou sorte, gente virou muro. Na primeira noite sozinho, dormi sentado com medo de fechar os olhos. A casa parecia um túmulo, cada canto guardava um pedaço dela. A blusa pendurada no prego da parede, o pente de dentes quebrados no chão, a panela vazia no fogareiro. Era como se tudo nela gritasse: ela não volta mais. No dia seguinte eu acordei e decidi que não podia mais viver ali. Não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Tranquei a porta da casa com um pedaço de arame e saí com a sacola nas costas. Dentro estavam os últimos pertences que eu tinha: uma camisa dela, um pano velho, uma colher de plástico, o caderno onde ela anotava orações e contas. E eu, só eu. Fui parar na rua como quem não tem chão nem destino. Me sentei na frente da rodoviária do bairro, via gente indo e vindo com mala na mão, celular no ouvido e cara de pressa. Eu tinha fome, sede e medo. Pedi comida para alguns. Uns fingiram não me ouvir, outros riram. Um homem me deu uma mordida de coxinha e disse: "Já é melhor do que nada." Peguei, comi e agradeci. Agradeci mesmo, porque a fome tem isso. Ela faz a gente engolir não só a comida, mas também o orgulho. À noite, encontrei outros garotos dormindo embaixo de uma marquise. Me aproximei devagar. Um deles me olhou e disse: "É novo na quebrada?" Eu só assenti. Era assim que a rua funcionava. Sem muitas palavras, sem perguntas, sem promessas. Ali eu aprendi a dormir com o braço em cima da sacola. Senão, alguém levava. Aprendi a beber água do bebedouro da praça. Aprendi a ir em velório só para pegar pão e café. A gente se virava como dava. Catava latinha, pedia trocado, lavava vidro de carro quando dava, mas nada doía mais do que a rejeição. Uma vez entrei numa padaria e pedi o pão amanhecido que iriam jogar fora. A mulher do balcão respondeu: "Sai daqui, vocês sujam a calçada." Aquilo me doeu mais que fome, porque ali eu entendi que não era só o estômago que a rua machucava. Era a alma. A gente virava invisível. Ou pior, virava incômodo. Mas teve uma vez, uma única vez, em que alguém me viu. Era fim de tarde. Eu estava sentado na calçada, cabeça baixa, tentando disfarçar o enjoo da fome. Uma senhora passou e parou. Ela se abaixou, olhou nos meus olhos e disse: "Você já comeu hoje?" Não consegui responder. Só balancei a cabeça negando. Ela me estendeu uma marmita de isopor e uma garrafinha de suco. "Toma, não é muito, mas é de coração." Eu nem agradeci direito. Meus olhos encheram de lágrimas e a boca de arroz e feijão. Quando terminei, procurei por ela, mas ela já tinha ido. Naquele dia, eu aprendi duas coisas. Uma, que a bondade pode ser tão rara quanto a comida, e que um dia, se eu tivesse alguma coisa para dar, eu daria. As semanas foram passando. Com o tempo, virei parte do cenário da rua. Já me conheciam na feira onde eu ajudava a carregar sacolas em troca de frutas feias que ninguém comprava. Lavava a calçada de uma loja por R$2 e uma coxinha. Aprendi a ser invisível com eficiência. Mas mesmo invisível, eu observava. Observava como o dono da banca contava dinheiro, como a moça do caixa fazia troco, como os comerciantes tratavam seus fregueses. Comecei a aprender, sem escola, sem caderno, sem lápis.
só com olhos e ouvidos. E então, um dia, o destino bateu, de novo. Mas dessa vez, não foi para tirar, foi para dar. Estava ajudando a empurrar um carrinho de feira para uma senhora quando um homem me viu. Você ajuda todo mundo assim? Assenti. Quer ganhar um trocado limpando o quintal lá de casa? Eu nem pensei, disse sim na hora. Ele me levou até uma casa simples, mas limpa. Lá, me deu uma vassoura, um balde e uma mangueira. Passei horas esfregando o chão, tirando folha, lavando até as paredes. Quando terminei, ele me deu um prato de comida quente. Feijão, arroz, ovo frito e Halbal 5. Mas o que ele me deu de verdade foi a primeira chance de me sentir útil, de me sentir humano. Naquela noite eu dormi com o estômago cheio e o coração também. Não era muito, mas era mais do que eu tinha, mais do que muitos tinham. E foi naquele quintal, com os pés molhados e as mãos sujas, que plantei o primeiro passo do que viria a ser minha missão. Um dia eu vou fazer por outros o que quase ninguém fez por mim. Aquele quintal mudou minha vida. Não era só um lugar com chão sujo e folhas secas, era um território novo. Um lugar onde pela primeira vez alguém me olhou e viu mais do que um menino de rua. Viu alguém com vontade, com garra, com sede de mudar. O nome do homem era Seu Otávio. Cabelos brancos, voz grossa, cara de bravo, mas com o coração mais limpo que o chão que eu lavava. Depois daquele primeiro dia, ele começou a me chamar sempre que precisava de ajuda. Pintar um portão, carregar sacos de cimento, cortar grama. E em troca, ele me dava comida, um trocadinho e, às vezes, um par de chinelos ou uma camiseta usada. Eu nunca pedi nada, mas ele dava mesmo assim. Você merece mais do que o mundo te deu, moleque, ele dizia. E eu guardava essas palavras como quem guarda moeda de ouro. Com o tempo, outros vizinhos começaram a me notar. É o menino do seu Otávio, né? Aquele que ajuda sem reclamar. E assim, pouco a pouco, fui saindo da invisibilidade. Comecei a fazer bicos pelo bairro todo. Lavava quintal, entregava compra, capinava lote. E com isso, juntei meus primeiros R$ 50. R$ 50. Pode parecer pouco, mas para mim era como se eu tivesse ganhado na loteria, porque aquilo não foi esmola, foi suor, foi conquista. Usei parte para comprar uma marmita, a minha inteira, sem dividir com ninguém, e a outra parte eu guardei numa lata enterrada atrás da casa abandonada onde eu dormia de vez em quando. Ali, naquela mesma casa onde minha mãe e eu dividíamos o silêncio e a fome, agora só tinha eu. Mas tinha também a esperança, uma esperança pequena, mas teimosa, como erva daninha que nasce no concreto. Foi numa tarde dessas, voltando de um serviço, que encontrei um papel jogado no chão com letras grandes, inscrições abertas, curso gratuito de auxiliar de cozinha. Meu coração disparou. Cozinha? Minha mãe sonhava em ser cozinheira de restaurante. Ela dizia que, se tivesse tido chance, teria montado um pequeno buffet para festas. Eu guardei aquele sonho como se fosse meu. Peguei o papel e fui até o endereço. Era uma ONG pequena, meio escondida no fundo de um galpão. Cheguei suado, sujo e com o coração na mão. A mulher da recepção olhou para mim com estranhamento. Eu sabia o que ela estava pensando. Mais um pedinte. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, falei: quero me inscrever. Eu trabalho duro, aprendo rápido. Me dá uma chance. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois sorriu e disse: a aula começa segunda-feira, tem que trazer caderno e caneta. Saí de lá tremendo. De alegria, de medo, de tudo junto. Peguei meus trocados e fui no bazar comprar um caderno usado e uma caneta azul com o nome João escrito no corpo. Era o que dava para ter. Naquela noite deitei no chão frio da casa abandonada com o caderno debaixo da cabeça. Sonhei com panelas, cheiro de alho, pratos coloridos. Sonhei com minha mãe sorrindo, usando um avental branco e me dizendo: vai meu filho, vai onde eu não pude. Segunda-feira chegou. Entrei na sala com o pé atrás achando que iam me mandar embora. Mas ninguém me expulsou. Nem riram de mim. Pelo contrário. O professor era um senhor de barba grisalha, animado, que falava com paixão.
Cozinhar é mais que alimentar o corpo. É tocar alma. E ali eu percebi. Talvez meu lugar fosse ali. O curso durava 2 meses. Eu fazia bicos de manhã e estudava à tarde. Às vezes ia com fome, às vezes com dor nas costas, mas nunca sem vontade. E pela primeira vez na vida, comecei a sonhar com algo além da próxima refeição. Sonhava com cardápios, com fogão industrial, com um uniforme branco bordado com meu nome. No último dia de aula, teve uma pequena cerimônia de formatura. Um bolo simples, refrigerante e certificado impresso em papel comum. Quando recebi o meu, quase chorei. Não pelo diploma, mas pelo nome. Leandro de Souza. Meu nome, ali, no papel, reconhecido. Aquilo era mais do que um papel. Era a prova viva de que a dor não me destruiu. Só me moldou. Depois da formatura, o professor me chamou de canto. Leandro, você tem um dom e tem uma história que ninguém pode roubar. Vai fundo. Eu prometi que iria. Prometi para ele, para mim e para minha mãe, onde quer que ela estivesse. Na saída da ONG, sentei na calçada e olhei para o céu. Não pedi mais nada. Só agradeci. Porque agora eu não era mais só o menino da marmita. Eu era o menino que ia cozinhar para o mundo. Com o certificado dobrado no bolso e o coração mais cheio do que o estômago, comecei a procurar emprego. A primeira parada foi uma padaria de bairro. Entrei, perguntei pelo gerente, me apresentei. Fiz um curso de auxiliar de cozinha. Sei lavar, cortar, organizar, o que for. Trabalho duro, não preciso de muito. O gerente me olhou de cima a baixo. Meu tênis rasgado, a camisa emprestada de seu Otávio. O olhar dele dizia o que a boca não teve coragem. Você não tem a cara que eu quero na minha cozinha. Ele disse que ligaria se precisasse. Nunca ligou e tentei num restaurante, depois em outro e em outro. Sempre a mesma coisa. Olhares desconfiados, desculpas vazias, portas fechadas. Até que um dia entrei num pequeno restaurante chamado Tempero de Mãe. Era simples, com cheiro de comida de verdade. Fui direto ao balcão e falei com a dona. Tô procurando uma chance, qualquer função. Eu estudei auxiliar de cozinha. Posso mostrar. Ela me olhou com olhos diferentes. Não eram de pena, eram de quem reconhece a dor no outro. O nome dela era Dona Teresa. Baixinha, cabelo preso num coque improvisado, avental sujo de molho. Ela me chamou para dentro da cozinha e me deu um prato para lavar. Vamos ver se você tem braço. Lavei como se o prato fosse feito de ouro. Depois ela me deu legumes para cortar. Sem dedo dentro, hein? Cortei cebola, chuchu, batata, com as mãos tremendo, mas sem errar. No fim do dia, ela me chamou no canto. Você começa amanhã, o salário é pouco, mas tem comida, quer? Quis, na hora. Quase abracei ela. Na manhã seguinte, vesti meu primeiro avental. Era velho, manchado e com o nome Carlos bordado. Não era meu, mas era o suficiente. Lá dentro, eu lavava a louça, limpava a bancada, preparava os ingredientes, aprendi a temperar feijão, a cuidar do arroz, a organizar o freezer. O fogão virava meu mundo. E a comida, minha forma de falar com o mundo. Os clientes elogiavam a comida. Tem gosto de casa. Tem sabor de lembrança boa. E aquilo me tocava, porque por muito tempo eu só conhecia o gosto do vazio. Mas nem tudo era fácil. Tinha um outro funcionário, o Carlinhos. Já era da casa há anos. Não gostou de me ver lá. Vivia dizendo que eu era projetinho de cozinheiro, que moleque de rua não vira nada. Jogava indireta, pegava meu pano de limpeza, escondia minhas facas. Teve um dia que ele jogou um balde de água suja perto de mim de propósito. Molhou minha calça toda. Riram. Eu fiquei em silêncio. Mas dentro de mim, uma voz gritava. Calma. Um dia, você ainda vai ser chefe. Aquele restaurante me deu chão. Mas também me ensinou que mesmo com o diploma, o preconceito não some. Ele só muda de roupa. Depois de 3 meses, Dona Teresa me chamou para conversar. Leandro, você está indo muito bem, mas eu sei que seu sonho é maior que essa cozinha. Já ouvi você falando sozinho, né? Sonhando com buffet, com escola, com o nome na parede. Eu abaixei a cabeça, meio sem jeito. Ela sorriu. Vai atrás disso. Vai estudar mais, junta dinheiro, aprende tudo que puder e um dia, quando você tiver seu negócio, me convida para comer, tá? Saí de lá com lágrimas nos olhos e uma marmita nas mãos.
Ela me mandou embora para que eu voasse, e eu prometi que voaria. Continuei fazendo bicos. Trabalhei como auxiliar em um buffet, depois como ajudante em uma lanchonete. Cada lugar me ensinava uma coisa nova, e cada prato que eu fazia era como se eu estivesse cozinhando para minha mãe. A diferença? Agora tinha comida, agora tinha sabor. Juntei cada centavo, deixava de comer lanche para economizar, anotava tudo num caderninho. Farinha, R$ 3. Óleo, R$ 5. Lucro possível com 20 salgados, R$ 35. Comecei a fazer coxinhas para vender. Acordava às 5 horas da manhã, fritava, embalava e ia para frente da escola do bairro. Vendia a R$ 2 cada. No começo, vendia pouco, mas fui ganhando freguesia. É o menino das coxinhas. Já comeu aquela que tem gosto de comida da avó? E de novo, aquele gosto de lembrança boa me perseguia. Em 6 meses consegui juntar o suficiente para comprar um carrinho de lanche usado. Foi ali, debaixo de uma lona com um botijão velho e uma placa escrita à mão com tinta guache, que nasceu o Coxinha da Dona Maria. Sim, eu dei o nome da minha mãe, porque ela sempre foi meu tempero secreto. Meu carrinho era velho, 3 rodas certas e uma torta. Mas ele andava. E mais do que isso, ele carregava um sonho. Pintei ele de branco, com detalhes vermelhos, como minha mãe gostava. Escrevi à mão com todo cuidado, Coxinha da Dona Maria, feita com amor e fome de vencer. No começo era só eu. Acordava às 4 da manhã, preparava a massa, o recheio, montava os salgados e saía empurrando-se o carrinho até a entrada da estação de trem. Tinha dia que chovia, tinha dia que o gás acabava, tinha dia que a polícia mandava eu sair porque não podia vender ali. Mas tinha também dias em que eu vendia tudo e voltava para casa com R$ 180 no bolso e o peito estufado. Com o tempo, comecei a ser reconhecido. Você é o menino que vendia fruta na feira? Aquele que ajudava a Dona Teresa? Não acredito que é você. E agora tem negócio próprio? As pessoas se espantavam, porque ninguém espera que quem veio do nada chegue em algum lugar. Mas eu não ligava. Minha resposta era uma só. Não cheguei ainda, mas estou caminhando. Com o dinheiro que sobrava, eu comprava mais ingredientes. Melhorava o carrinho e fazia uma coisa que muita gente achava loucura. Separava parte para fazer marmitas. Simulation, marmitas. Toda sexta-feira à noite eu preparava 10, às vezes 12, marmitas simples. Arroz, feijão, ovo ou salsicha. E saía pelas ruas distribuindo para quem estava na mesma situação que eu vivi. Os moradores de rua me olhavam como eu olhava os outros antigamente, com desconfiança, com fome e com vergonha. Eu entendia aquele olhar, porque aquele olhar já foi meu. Dizia para eles, não precisa agradecer, só come e acredita, um dia você vai estar no meu lugar ajudando o outro. Muita gente ria de mim. Você mal tem para você e tá dando para os outros? Isso é caridade boba, vai falir desse jeito. Mas eu não fazia por status, nem por religião, nem por like, fazia porque eu prometi para minha mãe quando enterrei ela com fome. Prometi para mim mesmo, quando dormia no chão da calçada com o estômago vazio. Prometi que ninguém mais passaria fome na minha rua. E minha rua era o mundo. Um dia, um repórter de um blog local me viu entregando marmitas, tirou uma foto, escreveu uma matéria curta. Ex-menino de rua vira dono de carrinho de coxinha e alimenta moradores carentes. No dia seguinte, eu não tinha dado nem 9 horas da manhã e já tinha fila no carrinho. Gente querendo tirar foto, gente querendo saber a receita, gente querendo ajudar e gente querendo atrapalhar. Um comerciante da região que vendia lanches numa lanchonete grande foi até mim e disse: você está estragando o mercado, coxinha a R$ 2, isso não existe, está desvalorizando a praça. Falei calmo, tô alimentando quem tem fome, não tô competindo com ninguém. Ele riu. Veremos. Na semana seguinte recebi multa da prefeitura. Disseram que eu não tinha licença. Meu carrinho foi apreendido. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Senti como se tivessem arrancado minha alma junto com as rodas do meu carrinho. Fui até a sede da prefeitura com um pouco que tinha guardado e pedi para regularizar tudo. Fizeram eu correr de um setor para o outro, preencher papelada, pagar taxas. Levei 3 semanas nessa luta, mas consegui. Quando meu carrinho voltou, ele tinha um selo novo. Autorizado
para comércio ambulante. E mais do que isso, tinha respeito. Porque agora eu não era só o menino da coxinha, eu era empreendedor. Com o aumento da clientela, comecei a sonhar mais alto. E se eu abrisse um ponto fixo? E se eu contratasse alguém? E se eu ensinasse outros a fazer o mesmo? A primeira pessoa que contratei foi o Bruno, um garoto de 15 anos que vivia catando latinha como eu fazia. Vi ele sentado na calçada com o mesmo olhar que eu tive. Chamei, conversei, ofereci uma oportunidade, ele topou na hora. Não sei fazer nada, moço. Nem eu sabia, mas a gente aprende junto. E aprendemos. Eu ensinava o que sabia, a cortar, a pesar a massa, a sorrir para o cliente mesmo cansado. E mais do que isso, ensinava a acreditar. Comecei a colocar caixinhas no carrinho com a frase "doe uma refeição". Quem podia, colocava R$2, R$5, R$10. Com aquilo, eu aumentava o número de marmitas toda sexta-feira. De 12, passei para 20. Depois 30. Um dia, alguém deixou um envelope. Dentro, R$500 e um bilhete. Obrigado por fazer aquilo que o governo não faz. Continue. Guardei o bilhete na parede do meu quarto. Era meu troféu invisível. Minha casa, aliás, era um cômodo alugado no fundo da vila. Piso de cimento queimado, cama de solteiro, fogão de 2 bocas. Mas era minha e do sonho que crescia. E naquele fogão fiz a primeira receita nova, risoles da redenção. Era só risoles de frango com requeijão, mas o nome carregava tudo o que eu sentia. A dor de quem perdeu, a força de quem resistiu e a fé de quem transformou fome em missão. Foi com muito suor e trocado contado que abri meu primeiro ponto fixo. Era pequeno, um salão de porta de enrolar no centro da comunidade. Tinha espaço para 2 mesas e um balcão improvisado feito com madeira reciclada. O chão ainda era áspero e o cheiro de tinta fresca se misturava ao de óleo de fritura. Na parede, logo na entrada, pendurei um quadro com uma frase escrita à mão. Aqui se cozinha com alma, porque quem tem fome não quer luxo, quer respeito. Chamei o ponto de Sabores da Maria, em homenagem à minha mãe. Ela sempre dizia que a comida mais gostosa era feita com dor e esperança ao mesmo tempo. E agora, esse lugar era o espaço onde tudo isso virava receita. No primeiro dia de funcionamento, tremia de nervoso. Será que ia dar certo? Será que alguém ia aparecer? Às 11 horas abri as portas. Às 11 horas e 5 minutos, a primeira cliente entrou. É aqui que vendem a coxinha da Dona Maria? Assenti com um sorriso e por dentro segurei o choro. Ao meio-dia, as 2 mesas estavam ocupadas. Às 13 horas, já tinha fila na porta. Bruno me ajudava no caixa. Contratei a Vanessa, uma moça da comunidade, para ajudar na cozinha. E juntos viramos um time. Aos poucos, o cardápio cresceu. Coxinha, risoles, pastel de forno, empadinha. E sempre com opção de marmita a preço popular, com arroz, feijão, carne moída e salada. O povo agradecia. Comida boa, preço justo, atendimento com sorriso. Era tudo o que minha mãe sonhou um dia. E era tudo o que eu prometi para mim mesmo quando ainda lavava prato em silêncio. Mas o sucesso trouxe também novos pesos. As contas começaram a te apertar. Luz, gás, aluguel, folha de pagamento, manutenção. Às vezes eu ia dormir pensando se conseguiria pagar tudo no fim do mês. Tinha dias em que a comida acabava antes da hora e clientes iam embora frustrados. Tinha semana em que o movimento caía por causa da chuva ou do transporte ruim na região. E tinha noite em que eu me trancava na cozinha, sentado no chão, perguntando se estava pronto para tanto. A maior parte da vida eu só precisei sobreviver. Agora, eu precisava sustentar um sonho e sustentar outras pessoas com ele. Bruno tinha virado praticamente um irmão mais novo. Estudava à noite, ajudava no restaurante de dia. A Vanessa era mãe solo e dependia do salário ali para sustentar o filho. Se eu caísse, eles caíam comigo. Então eu seguia, mesmo cansado, mesmo com dor nas costas e calos nas mãos, porque agora não era mais só por mim. Na sexta-feira, o projeto das marmitas seguiu firme. Passamos de 30 para 50. Às vezes fazíamos campanha no Instagram pedindo ajuda. E as pessoas doavam. Hoje a marmita vai com frango e refri, tá? Comida de respeito para quem merece respeito. Os moradores de rua já me conheciam pelo nome. Alguns me chamavam de chefe da quebrada.
outros só de irmão. E eu era tudo isso mesmo, irmão de quem nunca teve um, chefe de quem acreditou em mim, filho de quem nunca foi esquecida. Mas então veio uma surpresa que eu não esperava. Era um domingo à tarde. Tinha acabado de fechar o restaurante e estava varrendo o chão quando ouvi a campainha da porta lateral. Fui atender e vi uma mulher, uns 50 anos, roupas simples, olhos vermelhos. Você é o Leandro da Maria das Dores? Fiquei sem reação. Sou. Por quê? Ela respirou fundo. Sou sua tia, irmã da sua mãe. Eu soube de tudo, mas só agora tive coragem de vir. Meu mundo parou por alguns segundos. Minha mãe sempre dizia que a família dela era distante, que quase ninguém ligava, nunca falou muito, nunca vi ninguém por perto. A gente soube que ela morreu, mas eu tinha vergonha, nunca ajudei, nunca procurei e depois achei que você não ia querer me ver. Ela chorou e eu só conseguia olhar, eu não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, alívio. Ela puxou uma sacola de pano e me entregou um caderno velho. Era da minha mãe. Um outro. Não o das orações. Esse era de receitas. Ela me deu isso quando era nova. Falava que ia usar quando tivesse o próprio negócio. Abri o caderno. Letras pequenas, receitas riscadas, anotações como coxinha com mais caldo fica mais suculenta. Adicionar cebola caramelizada, que é o sabor de abraço. Risoles do dia feliz, João, para quando ele vier. Fechei os olhos. Ali estava ela, minha mãe, no traço, no sabor, na coragem de sonhar mesmo sem nada. Eu não disse nada para minha tia, só abracei. E foi como abraçar o passado inteiro e dizer: eu tô aqui. E venci. Depois daquele encontro com minha tia, algo dentro de mim se firmou. Era como se uma parte do passado que estava solta tivesse voltado para o lugar. Como se finalmente minha mãe tivesse entregado nas minhas mãos tudo o que ainda faltava. Seu velho caderno, suas receitas e seu sonho inacabado. Naquela mesma noite abri o caderno e reli tudo. Não eram só receitas, eram pedaços dela. Lembranças da infância, desejos rabiscados ao lado de ingredientes baratos, palavras como um dia escritas em letras trêmulas. Chorei como não chorava havia anos, e depois de secar os olhos, tomei uma decisão. Eu vou alimentar a rua inteira, todos os dias, de graça, não uma vez por semana, não só em datas comemorativas, todos os dias. A comunidade merecia isso. Os moradores de rua mereciam. Minha mãe merecia. E, acima de tudo, eu merecia ver aquele sonho acontecer. No dia seguinte, convoquei Bruno, Vanessa e mais 2 funcionários que tínhamos conseguido contratar com o crescimento do restaurante. Expliquei tudo. Eles me olharam em silêncio. Bruno foi o primeiro a falar. Mas como a gente vai pagar as contas, Leandro? Eu respirei fundo. Vamos continuar vendendo nossos pratos no restaurante normalmente, mas a partir de agora, todo dia à noite faremos refeições simples, nutritivas, e vamos entregar na rua. Quem quiser comer, vai comer. Sem pagar, sem humilhação, sem senha, sem fila, sem documento. Vanessa, emocionada, respondeu com firmeza. Tô dentro. Sempre sonhei em fazer parte de algo que mudasse de verdade a vida de alguém. E mudamos. Começamos com 60 refeições por noite. Depois, 80. Depois, 100. As doações aumentaram quando a história foi contada por uma rádio comunitária. Gente da cidade começou a aparecer para ajudar. Doavam arroz, carne, hortaliças. Alguns vinham só para cortar cebola ou servir com a gente. Na entrada do restaurante penduramos uma nova placa. Se você tem fome, entre. Se você tem sobra, ajude. Aqui a rua come. As pessoas choravam quando liam isso. A maioria dizia: nunca vi um negócio assim. Achei que isso só existia em filme. Se minha mãe tivesse tido isso, talvez ainda estivesse viva. A fila da noite era diferente da do dia. Durante o dia vinham trabalhadores, estudantes, mães com crianças, aposentados. À noite vinham os invisíveis, moradores de rua, usuários em recuperação, idosos abandonados, jovens sem esperança. E a gente dava o mesmo prato para todos, quente, farto, com talher limpo e guardanapo, sem distinção, porque comida não tem classe, tem necessidade. Um dia, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho e mãos trêmulas,
se ajoelhou na frente do meu restaurante. Você salvou minha vida, eu já tinha desistido. Eu o levantei e disse: levanta, você não está sozinho, nunca mais vai estar. Essa frase virou lema. Colocamos ela em camisetas da equipe, nas caixas das marmitas, no coração de cada um que passava por ali. Você não está sozinho. O restaurante cresceu tanto que alugamos o espaço do lado. Transformamos num pequeno centro de formação. Ensinávamos noções básicas de cozinha, higiene, atendimento. Oferecíamos ajuda para quem queria sair da rua e conseguir emprego. E não parava por aí. Com o apoio de doadores fixos, conseguimos montar um projeto com uma van adaptada, cozinha sobre rodas. Circulávamos pelas regiões mais pobres da cidade, levando sopa, pão, carinho e informação. A imprensa veio, revistas, blogs, TV. Fui convidado para contar minha história em um congresso de empreendedorismo social. Foi a primeira vez que andei de avião. Quando sentei na poltrona e o avião começou a subir, olhei pela janela e falei baixinho: olha, mãe, tô voando, mas com os pés ainda na terra. No evento contei tudo. Desde a água com o açúcar da infância até o restaurante com projeto social. A plateia chorava. Alguns vieram me abraçar no fim da palestra. Uma mulher vestida com blazer elegante disse: você devia escrever um livro. Respondi: minha vida foi escrita na barriga vazia. Agora está sendo reescrita com um prato cheio. E ela sorriu. O restaurante passou a ser ponto de referência na cidade. Ganhamos o prêmio de Iniciativa de Impacto Humano do ano. Não porque vendíamos bem, mas porque alguém finalmente lembrou dos que não tinham nada. Mas nem tudo eram flores. Vieram críticas, não? Tá criando vagabundo. Esses aí têm que trabalhar, não comer de graça. Não é assim que se resolve fome. A esses eu respondia sempre do mesmo jeito. Fome não espera política. Fome não escuta sermão. Fome só quer parar de doer. E um prato de comida ainda é o gesto mais direto de amor que alguém pode oferecer. Por dentro, sim, às vezes o cansaço me abatia. Eu chorava em silêncio, no banheiro do restaurante, sentado no chão, abraçado ao caderno da minha mãe. Mas era só lembrar da criança que eu fui, do menino com fome, sozinho, rejeitado, e lembrar da promessa. Ninguém mais vai passar o que eu passei, nem na minha rua, nem em nenhuma rua. 5 anos depois daquele carrinho velho com a roda torta, a coxinha da Dona Maria virou mais que um restaurante. Virou referência, virou centro, virou símbolo. A cidade conhecia o lugar não só pela comida boa mauate, mas pelo que representava. Dignidade servida em prato fundo. Os moradores diziam: aqui é onde a fome acaba e a esperança começa. Eram mais de 200 refeições distribuídas gratuitamente por dia, fora as que vendíamos. 4 pessoas saíram da rua e foram contratadas para trabalhar com a gente. 2 conseguiram alugar kitnets. Uma começou a estudar. E o Bruno... Bom, o Bruno virou meu braço direito. Hoje é gerente da casa, termina o ensino médio esse ano e vai tentar gastronomia no ano que vem. Ele diz que quer ser chefe e eu digo: você já é, só falta o diploma. Vanessa agora coordena o projeto das marmitas noturnas. Ela diz que cada marmita é uma oração. E eu acredito. Mas o maior passo da minha vida ainda estava por vir. Com doações, prêmios e ajuda de uma ONG internacional, conseguimos comprar um prédio antigo no centro. Um prédio abandonado que já foi hotel barato nos anos 70. 5 andares, escadarias largas e estrutura cansada. Ali nasceu o Instituto Dona Maria, um centro comunitário com cozinha-escola, refeitório social, salas de aula, lavanderia e dormitórios provisórios para quem está saindo da rua. A inauguração foi em um sábado de céu limpo. Chamei todo mundo, ex-clientes, parceiros, voluntários e moradores que agora tinham onde comer, dormir e recomeçar. Subi no palco improvisado e com o caderno da minha mãe nas mãos falei: essa vitória não é minha. É da minha mãe que morreu com fome. É do menino que fui, comendo restos. E é de todos que ainda acham que não tem saída. Porque tem. E começa com um prato cheio e alguém dizendo: você importa. Aplausos, gritos, choro. Na fachada do prédio desceram um pano e revelaram o nome gravado na parede: Instituto Dona Maria. Alimentar o corpo, restaurar a alma.
Nesse momento, me vi pequeno de novo, deitado no chão da casa vazia, ouvindo a barriga roncar, ouvindo a mãe chorar. E agora eu era o homem no palco, com centenas de vidas alimentadas por dia, dezenas de pessoas tiradas das ruas, e uma cidade inteira se inspirando em algo que nasceu da dor. Depois da cerimônia, fui até um dos dormitórios. Lá, sentado na cama, encontrei um senhor. Cabelos grisalhos, olhar perdido. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Ele me olhou, hesitou e disse: Eu conheci sua mãe, a Maria das Dores. Morava perto da gente. Eu era amigo do pai dela. Fiquei sabendo de você. Nunca tive coragem de procurar. A vida me destruiu. O álcool me destruiu. Fiquei paralisado. Era ele. Meu pai, minha mãe nunca falou muito dele, só dizia. Foi embora cedo e nunca mais voltou. O homem agora, magro, acabado, me olhava com vergonha e culpa. Você é meu filho, eu sei que não mereço, mas eu tô aqui. Me sentei devagar. Foram segundos longos. Depois respirei fundo e falei: O senhor tem fome? Ele assentiu com os olhos cheios. Então senta na mesa, aqui ninguém come de joelhos. Levei ele até o refeitório. Servi com as próprias mãos. Arroz, feijão, carne de panela e uma coxinha. Aquela coxinha. Ele comeu em silêncio e quando terminou me olhou com um sorriso triste. Você virou tudo o que eu jamais fui. Respondi com a alma leve. Virei tudo que minha mãe sonhou. Só isso. Nos dias seguintes, ele continuou no abrigo do instituto. Fez o tratamento com o pessoal da assistência. E um dia de manhã saiu com o uniforme da equipe. Ia trabalhar como auxiliar de limpeza. Não foi reconciliação, foi dignidade. Perdão não é esquecer, é soltar a corrente e seguir mais leve. Hoje, o Instituto Dona Maria é citado em programas de TV, indicado a prêmios de impacto social e já foi estudado em universidades. Mas nenhum prêmio vale mais do que ouvir de alguém. Foi aqui que eu voltei a acreditar em mim. Às vezes, sento na escada do antigo hotel e fico olhando o pôr do sol refletindo nas janelas. Levo sempre comigo o caderno da minha mãe e falo com ela como quando era pequeno. Mãe, lembra que você dizia que um dia ia ter seu buffet? Pois é, a senhora não viu, mas ele existe. Ele serve centenas de pessoas e tem seu nome na porta. Fecho os olhos. Sinto o cheiro de arroz recém-feito. Ouço o barulho das panelas, das risadas, dos pratos batendo e entendo que essa história nunca foi só minha. Foi da fome que se transformou em força, da rua que se tornou cozinha e de um filho que alimentou o mundo com a saudade de uma mãe.